Jogo aberto. Oferecimento Unitom, a revolução dos diagnósticos por imagem. Globo Aves, 35 anos. Nossa história, nossa marca. Unicred, instituição financeira cooperativa Premium. Biopark, invista no território da inovação. Meus prezados telespectadores, minhas prezadas telespectadoras, boa noite. Graduado em Ciências Sociais, com mestrado em Políticas Públicas, ele é professor do ensino médio e superior e exerce a função de diretor executivo do Instituto Pessoas Melhores, sediado em Toledo. Nesta entrevista, ele vai trazer a sua visão sobre alguns dos grandes temas ou problemas que desafiam o desenvolvimento econômico, social e político do país, indicar os melhores caminhos para superá-los. Tenho o prazer de receber no Jogo Aberto o sociólogo Amir Kanitz. Boa noite, Amir. Obrigado por atender o meu convite, estar aqui com a gente hoje. Primeiramente, nos conte um pouco sobre a finalidade, os objetivos do Instituto Pessoas Melhores. Boa noite, Caio. Obrigado pelo convite. O Instituto Pessoas Melhores é resultado de um esforço que busca levar formações, informações e também auxiliar em projetos para que a gente encontre e prepare pessoas para desenvolver soluções para problemas sociais locais, de uma forma com inovação e principalmente conhecendo os caminhos institucionais para que essas soluções de fato sejam realizadas da forma mais eficiente possível. Neste início de conversa, Amir, uma questão fundamental a ser decifrada, pelo menos para a imensa maioria dos nossos telespectadores, e até para facilitar depois a compreensão dos demais assuntos que iremos abordar, é o significado das duas palavras que marcam fortemente na atualidade o debate político no Brasil e no mundo: direita e esquerda. Qual é a origem desses termos e o que eles significam? Bom, direita e esquerda é uma forma simplificada de a gente ver o jogo ideológico, as visões de mundo, né? São campos polarizados. Muita gente fala que isso já está superado, essa visão, mas pelo contrário, está na boca do povo e está falando sobre isso, então significa que é muito viva ainda essa referência toda. Estava superado e voltou à tona, né? Exatamente. E cada vez mais forte, para o bem ou para o mal. Verdade. Isso aí já nasceu desde a Revolução Francesa, quando você tem a queda da velha ordem monárquica e um início da democracia moderna, onde você... Aí tem a Assembleia Nacional Francesa, Assembleia Nacional Constituinte, onde a sociedade, seus vários estados ali, sentam para fazer uma nova Constituição, montar uma nova sociedade. Então, naquele momento também se polariza lá. De um lado, por coincidência ou não, de lá que a gente traz essas referências de lados, onde de um lado do salão ficou um pessoal do lado direito da Assembleia Constitucional, ficou o pessoal que tinha, um grupo que tinha como intenção a reforma da sociedade, sim, uma mudança social, porém levando em consideração uma série de referências, como as tradições, a Esse cultura. pessoal da direita que era a favor do rei. Exatamente. Às vezes nem tanto, sim, né? sim. Você tinha os monarquistas que ficavam no pântano, que você chamava no meio, era o centrão da época, era mais monarquista. Pântano é bom. Exatamente. E você tinha, então, a direita, sim, mudanças, modernização, transformar a sociedade, buscar, sim, a igualdade, mas é a igualdade de direitos e não igualdade de condições. Só que levando em conta sempre isso, essas referências que você já tinha na sociedade. As tradições, a própria religião, os costumes. E ao lado esquerdo, você tinha um grupo que buscava tipo de igualdade mais radical, ou seja, buscar a verdade, as referências para agir na sociedade na própria Assembleia. Então era tipo zerar o jogo. Chega, esse mundo está errado, que nós temos como referência daqui. Eram os mais radicais a favor da revolução. Exatamente. Né, o que significa revolução é mudar desfacelar, de fato, essas bases. Mudar a ordem toda, né? Exatamente. Projeta o que nós temos até hoje. Então, você, no lado esquerdo, você projeta um mundo ideal, renega o que nós temos aqui, esse mundo está errado, não me encaixo nele, então nós temos que construir uma outra realidade, com base nas nossas próprias... Agora, nos dias de hoje, Amir, o que é ser de direita e ser de esquerda? Assim, numa interpretação bastante simplória, digamos, ou simplificada, a direita é a livre iniciativa, liberalismo econômico, menos Estado, conservadorismo nos costumes, direito de propriedade. São alguns dos princípios e valores.
né, da direita. E na esquerda associa-se ao socialismo, comunismo, intervencionismo estatal, centralismo governamental, mais ou menos isso. Isso, a gente hoje se usa muito o diagrama de Nolan para enriquecer um pouquinho mais essa visão. Então você teria do lado direito tanto conservadores como liberais. Então, um liberal mais na questão da economia, um Estado mais retraído, mais enxuto, você pode ir para o extremo disso, virar um anarcocapitalista também, né? Sim. Então, mas é um Estado... Isso um Estado sem lei daí seria, né? Exatamente, é o mercado regulando todas as... É um mundo selvagem, né? Exatamente. E é uma visão de que é melhor, é mais eficiente que as pessoas, as comunidades, resolvam seus problemas do que o Estado. E você tem os conservadores, que estão na direita também, por quê? Porque também tem uma visão de limitação do Estado, mas não é exatamente nos gastos do Estado, mas é o quanto o Estado pode regular as minhas relações sociais, a minha família. Então, o contrário limitar de ser... os meus negócios ou não. Exatamente. O contrário de ser um conservador, por exemplo, é você querer que um Estado crie regras para você, como você vai criar seus filhos, como você vai se relacionar com as pessoas, como você vai conversar com as pessoas até. O caminho que a gente tem andado muito para isso. E já ao lado esquerdo, você tem o que a gente chama mais estatistas e também os mais progressistas. O estatista daí vai para um lado do socialismo, onde você vai chegar no socialismo extremo, sim, né? que enxerga soluções, mas sempre via Estado. Né? E os progressistas... É um Estado paternalista. Exato. E os progressistas que estão na esquerda, que tem uma visão um pouco... Até nos Estados Unidos, a esquerda é chamado de liberal. Né? Lá é o liberal, é a esquerda norte-americana. Então, ele é muito mais focado na cultura. Então, é uma mudança cultural, é uma revolução cultural nesse sentido, de mudar costumes. Então, ela procura dirigir, sim, mas em questão de transformar os costumes que a sociedade tem. Então, é o oposto do conservador. Você tem o estatista como oposto do liberal e tem o progressista em oposição ao conservador. Amir, você é um sociólogo de direita que é um ser um tanto quanto raro em uma disciplina dominada por pensadores esquerdistas, né? Até bem pouco tempo, até para pontuar e contextualizar melhor a tua resposta, sociólogos, jornalistas como eu, que também sou jornalista de direita, economistas de direita, tinham pouco espaço nos debates acadêmicos e na mídia. Aliás, era um sacrilégio discordar das teses esquerdistas, né? Sim. O mundo mudou nesse aspecto. E mudou rápido, né? Porque no Brasil. Mas olha, hoje é moda, hoje é bacana você se dizer conservador, liberal, você encontra muita amizade e com quem conversar até o que lê. Né? Mas há 15 anos atrás, eu era um conservador de direita dentro da universidade pública num curso de humanas. Imagina. Então não foi muito fácil. Você era caçado. Né? Exatamente. Mas é divertido. Sobreviveu. Logo. Porque, assim, eu tive que procurar muita literatura para isso, tive que fortalecer justamente as minhas bases. Argumentações, né? Para entender. Porque eu tinha que entender o lado deles, porque eu tinha que fazer as provas e passar. Você precisa conhecer o inimigo, né? Exato. E tinha que entender. E eu nunca coloquei numa questão de como inimigo. Sim, claro. Eu sempre procuro ver assim, são formas diferentes de ver problemas e tentar resolvê-los. No entanto, eu acredito ter encontrado um caminho que é mais eficiente, porque a gente vê isso na realidade. Claro. A gente vê os países que adotaram alguns princípios, alguns valores, e mesmo que você tem no nosso povo. E é o que a gente chega na crise de hoje, que você tem um povo extremamente conservador, uma classe produtiva liberal, mas você não tem representantes, ou não tinha, até pouco tempo atrás, que representassem isso de fato. Você não tinha instituições onde você se visse... representado, né, e que expressasse as suas ideias. Exatamente. Né? Então nós vivemos... Que é, na verdade, a da maioria da população brasileira. Com certeza. Aliás, mesmo quando o PT ganhou eleições, só ganhou quando se associou ao centro, à direita, e defendeu essas teses mais conservadoras. Isso, né? O centro, a gente entra falar do centro político é toda uma questão mais especial. Exatamente. Porém, ele sempre é uma âncora para as mudanças. E acho que, de certa maneira, representa a sociedade, né? Exatamente, para o bem e para o mal. Nós, no período do PT, né, que muitos tinham medo de uma venezuelização do Brasil, não ocorreu porque o centro, não pelo bem, inclusive, segurou, houve impeachment. Não foi o Bolsonaro, exatamente, que fez o impeachment. Claro. Né? Ele foi só mais um voto, mas foi todo aquele pessoal que se rebelou. Porém, você também hoje segura uma série de pautas que o Brasil poderia avançar mais, então nessa categoria aí política. Né? Amir, vamos explorar alguns dos principais conceitos que você prega. Começando por este: a direita está no governo, mas ainda está no poder.
que significa não temos o poder porque é uma questão institucional mesmo, né? Então, ter o poder, e daí você pode buscar, inclusive, na esquerda, nos clássicos da esquerda, no Gramsci, Antônio Gramsci, que é muito falado, pouco lido. Pouco lido pela esquerda. Italiano, né? Exatamente. Revolucionário, que você é a busca por hegemonia. Então, nós temos hoje a direita trabalhando muito na questão da tal da guerra de narrativas, né? Então, mas estamos só ainda nas narrativas. Não temos pouca capacidade, tem aparecido pouca capacidade de penetrar nas instituições. O que são as instituições políticas, administrativas, legais do país? Então, inocular... E nesses 16, vamos dizer 20 anos, que vem desde o Fernando Henrique Cardoso, também tinha esse viés mais... da social-democracia, essas instituições foram fortemente dominadas e controladas pelas teses da esquerda, né? pelos militantes da esquerda. E eu diria até um pouco, isso é triste que a nossa Constituição de 88, ela já vem aí. Só que é o seguinte, que é algo que eu sempre recordo. Direitos de mais, deveres de menos, né? Porém, nós temos que pensar como isso foi feito. Nós fomos alijados do jogo político. Infelizmente, o regime militar deixou um escape, uma válvula de escape para a esquerda trabalhar nas universidades, nas igrejas e tudo mais. E a direita foi para casa, trabalhar, cuidar da sua família, pagar os impostos. Porém... plantar, colher, abrir empresas. O que é absolutamente legítimo e digno. Porém... A nossa função como homens públicos, a capacidade de estabelecer soluções, analisar os problemas, nós deixamos um pouquinho de lado. Então, na hora, veja o quanto que isso é importante. A gente começou com a Constituição lá de 1789 e está falando de 88 agora. Na hora em que a sociedade brasileira parou, sentou e falou assim, onde estão os grupos organizados para falar como isso que deve ser? A direita não tinha nada. Não se apresentou, né? Porque não tinha organização. Não tinha mesmo organização. Então, nós não podemos deixar isso passar agora. Nesse momento que há um ambiente mais favorável para que a direita se manifeste. Com certeza. Política é importante demais para ser deixada para os políticos. Eu gosto dessa frase. Essa é uma frase verdadeira. De Gaulle, sim, do general francês, presidente da França, né? E isso pega na ferida dos problemas do Brasil, que nós temos da classe produtiva. Porque, infelizmente, a nossa classe produtiva, que é quem deveria fazer agendas de longo prazo, porque é quem tem capacidade de pensar no longo prazo, quem faz planejamento estratégico. O político não faz. Sim. Nas empresas nós fazemos. Sim. Então, quem vai pensar Cascavel, a região, para 20, 30, 40, 50 anos? É quem produz. Só que quem produz não faz agenda pública e deve fazer. Não adianta a gente sentar e reclamar. Então, nesse jogo político, não precisa se candidatar, mas é trabalhar com essa capacidade de formular agendas, soluções. Quer dizer que você soluções. fala o seguinte, o setor produtivo tem que se habilitar, a sociedade tem que treinar para poder atuar em cooperação até com os políticos. Exatamente. Não se organizando simplesmente para pedir coisas. Eu acho muito triste quando eu vejo um grupo de empresários poderosos sentam e colocam o deputado num local de honra para conseguir algum benefício que ele traga para eles. Não, não é esse o papel deles. Isso deve ser feito também. Mas ele deve ficar lá embaixo e ouvir a agenda e a agenda geral. Inclusive, né? Nós estamos numa região, inclusive aqui, do planeta que é privilegiada. As cooperativas, por exemplo, têm absoluta responsabilidade em levar os seus associados. São as grandes indutoras do desenvolvimento regional. Claro. Hoje, né? E não tem esse poder, não tem desenvolvido essa capacidade para inocular seus valores nas instituições políticas. Nós vamos a um intervalo e já retornamos entrevistando o sociólogo Amir Kanitz. Até já.